A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Aqui quem nos fala é seu irmão em Cristo, o irmão Misael. E hoje estamos aqui mais um vídeo no canal Atos 2, hoje com a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Amém? Sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no nosso canal. A sua inscrição é muito importante para que você venha nos ajudar a divulgar a palavra de Deus até que ele venha. Você for escrevendo, ative os sininhos das notificações, tá bom? Para que você não venha perder nenhum vídeo nosso. Deixe seu like, comente, compartilhe. Fala aqui o que eu devo estar me orando para que possa estar qualificando melhor que os nossos vídeos. Amém? Você se inscrevendo, curtindo, compartilhando ou comentando, você está dando um aval para o YouTube divulgar nossos vídeos aqui e mostrar para mais pessoas. O intuito do nosso canal é divulgar a palavra de Deus até que ele venha, amém? Amados, vamos estar falando hoje, uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 4, tá bom? O encontro, de Ruth com Boaz. Chegou a hora, de nós vermos o que Deus tinha preparado para Ruth depois dela se entregar de corpo e alma e espírito para o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? O encontro de Ruth com Boaz. Essa lição vai ser ministrada dia 28 de julho, domingo agora, nas escolas bíblicas dominical. Eu também tenho escola bíblica dominical que são realizadas à noite, tá bom? O nosso textual da lição é assim: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes a brigar. Amém? Esta foi uma das falas de Boaz para Ruth, tá bom? A nossa verdade prática diz assim: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e na justiça de Deus. A leitura bíblica em classe, nós vamos ler para te ganharmos tempo. A gente vamos estar lendo, na aula, Ruth capítulo 2, versículo 1 até o 4, e depois vamos estar pulando para o versículo 11, 12 e o versículo 14. Amém? Glória a Deus. A palavra-chave da lição é o encontro, tá bom? Vamos estar entrando aqui na introdução. A introdução diz assim: na lição anterior, o assunto central foi qual? Amizade entre Noemi e Ruth, tá bom? Sogra e nora. Nesta lição, ou seja, o novo personagem entra em cena. Quem? Boaz, o parente remidor. Veremos como Deus da providência recompensa os que se doam ao bons relacionamentos. Amém? Então, na lição passada, falamos um pouco sobre Noemi e Ruth. Na lição de hoje, aparece mais um personagem, Boaz. Vamos ver quem era Boaz, quais são as suas qualidades, por que Deus, colocou ele no caminho, de Ruth, para que ela venha a ser abençoada, amém? Isso é muito importante para a nossa vida, amém? Você que procura alguém para viver junto, para ter um relacionamento, para casar, para criar uma família, Deus vai colocar pessoas preparadas, capacitadas para te ajudar. E que você também seja uma pessoa capacitada para ajudar o seu amado e a sua amada. Amém? Tópico 1. Boaz, o remidor. Ponto 1. Um homem próspero. Amém? Um homem próspero. A gente sabe como que Ruth abriu mão de tudo para acompanhar sua sogra Noemi, para servir o Deus, o Deus de Noemi. E como ela abriu mão de tudo, então ela tinha o dever de cuidar de sua sogra. Então aparece quem? Boaz,
um homem próspero. No capítulo 2 de Ruth, nos apresenta Boaz, o homem valente e poderoso. Quando a gente tem essa ideia de valente e poderoso, o que vem ser valente? Né? Valente é aquela pessoa que não tem medo de nada, aquela pessoa que vai em frente, que está pronta para resolver, né, a situação. O valente não é aquele que sai brigando, não é isso, né? Valente é aquele que toma uma atitude para resolver a situação. E poderoso, né? Ele era, né, um homem valente, poderoso e também da geração de Elimeleque. Quem era Elimeleque? O esposo de Noemi, tá bom? O termo valente e poderoso refere-se ao caráter íntegro e influência de Boaz, tá bom? Então tá aqui, ó, o caráter íntegro, né? E a influência de Boaz, além do seu poder econômico, tá bom? Um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores ao seu serviço. Amém? Então era um homem poderoso, né? Valente e próspero. E era um homem muito bom, poderoso na questão financeira, né? Ele tinha empregados, tá bom? Então, Boaz, ele foi o remidor, né? O que me chama a atenção, que Deus coloca uma pessoa na vida de Ruth que encaixa na sua necessidade. Amém? Tem um ditado aí que fala os opostos se atraem, mas não é isso não, meus irmãos. Quando nós buscamos a Deus com direção, buscando a Deus com dedicação, Deus ele recompensa e trabalha em nosso favor. Amém? Então ele tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores ao seu serviço, tá bom? Ruth capítulo 2, versículo 5, 6. Amém? E o versículo 23. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Então, Boaz, ele reunia qualificações e condições. Qualificações. Ele era valente, né? E poderoso, tá bom? Como diz aqui o termo valente, né? Poderoso, referente ao caráter íntegro e uma influência boa, tá bom? E também ele tinha esse papel para cumprir, né, condições, para cumprir o papel de remidor, e também como ele era um homem de uma boa porte financeiramente falando naquela época. Então ele tinha qualidades, né, interiores e também exteriores para ajudar Ruth, tá bom? 2. Goel e Levi. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau parentesco entre Boaz e o marido de Ruth, tá bom? Segunda uma tradição rabínica, era sobrinho, como parente próximo, poderia ser Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido, tá bom? Então, segundo a tradição rabínica, ele era sobrinho de Elimeleque. Então, se ele era sobrinho, né, ele tinha, né, ele poderia ser Goel, ou seja, o resgatador da terra do falecido que havia morrido, ou seja, de Elimeleque. Então ele tinha poder financeiramente para resgatar as terras do seu falecido tio, né? Do seu tio, comprar e devolver para Noemi, tá bom? Ele tinha esse poder financeiramente falando, tá? Porque segundo, né, nas traduções, segundo da lei de Moisés, poderia sim o parente próximo
que tinha uma financeiramente boa, né, área financeira boa, resgatar, né, ali, plantar nas terras do seu falecido parente, tio, né, e devolver ali a sua esposa, tá bom? Como também poderia cumprir costume do Antigo Testamento? Era duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. Também ele poderia sim cumprir a função de Levi, né? O que é essa função de Levi? A função de Levi, vamos estar falando aqui, ó, casar-se com a viúva e suscitasse a descendência ao falecido, tá bom? Ou seja, quando em Gênesis 38, versículo 6 e versículo 11, fala de dois homens que sumiram, né, a mulher do seu irmão, só que eles foram mal perante os olhos do Senhor, né? E eles não poderam cumprir esse papel de Levi, né? Ou seja, de casar com a sua cunhada, né? Para cumprir, fala, com a sua linhagem do seu irmão, né? Vamos continuar aqui, dando aqui. Tá. Aldo resgatador previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e retribuir-lhes, né? Restituir-lhes. Ou seja, devolver de volta. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Então essa era a função de Boaz. A função de Boaz, ele tinha condições de comprar, né, a terra e restituir, né, a esposa do falecido. Ou também, se fosse um hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, né, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Se a gente for ver também, ele nessa função, ele poderia também ser o vingativo, né? Para vingar ali, para a morte de alguém, né? Então, tudo isso era a função do Goel, né? Então, Boaz ele tinha todas essas qualidades e poder financeiramente falando para cumprir essa função, tá bom? Já na lei do levirato, previa que o irmão, né, do cunhado, Levi, que significa cunhado, casasse com a viúva e suscitasse a descendência ao falecido. Tudo indica que essa prática foi ampliada, seguindo uma ordem do parentesco mais abrangente, semelhante ao do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele. Então havia alguém mais chegado de Elimeleque do que de Boaz. E qual era, meus irmãos? Era a função desse parente mais chegado de Elimeleque pegar Ruth, casar de novo e repartir toda a sua herança com o seu primeiro filho que ele ia ter com Ruth, certo? Esse resgatador, ele tinha a prioridade perante a lei de Moisés. Boaz ele não podia ultrapassar ele, porque se Boaz fez isso, Boaz não estava cumprindo conforme a lei de Moisés. E nós sabemos aqui, vimos já aqui, que Boaz era um homem íntegro. O que significa integridade? Integridade significa respeito, amoroso, obediente, praticante das palavras de Deus. Ou seja, havia um remidor mais chegado que ele. Esse remidor está passando, né, isso em Ruth,
capítulo 3, versículo 12, né? Fala que esse remidor estava passando e Boaz o chamou para conversar. E Boaz também chamou os anciões. Boaz explicou tudo o que estava passando sobre de Ruth. Como que Boaz soube da história de Ruth? Porque os seus empregados o disseram para ele. Está aqui, ó. Ruth capítulo 2. Vamos ler? Como que o Boaz ficou conhecendo sobre, né, da história de Ruth. Ruth capítulo 2. 2 e o versículo de número 5. Depois perguntou Boaz ao seu moço, um dos seus empregados, né? Que estava posto sobre os segadores. De quem é esta moça? E ele respondeu, e respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela: Deixa-me colher espiga e ajuntá-las entre os feixes atrás dos segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, e a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então, Boaz, ele conheceu a trajetória de Ruth. Conheceu. Então, ele passou a história para esse remidor mais chegado. Esse remidor, ele se interessou. Ele ficou se interessado, sim, em resgatar as terras que era de Elimeleque. Tá? Ele ficou muito interessado. Aqui no capítulo 3, ó. Não, Boaz no capítulo 4, né? Ó, Boaz subiu a porta e assentou-se ali, e eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando e disse: Ô fulano, vem cá, assente-se aqui, e desviou-se para ali e assentou-se. Então esse remidor, ele tinha também condições financeiras de recuperar, comprar a terra que era de Elimeleque, plantar, cuidar e devolver para Noemi. Mas também ele tinha por direito de casar com Ruth. Tá? Só que ele não quis. Por que ele não quis? Porque o primeiro filho que ele ia ter com Ruth, toda a herança que ia ser dele, que era dele, ia passar para o seu primeiro filho, com Ruth. E assim, né? Ruth deveria ter todo o acesso, toda a herança que era da parte do teu marido, ia ser agora da parte dela. Então, quando chegou na parte de dividir a sua herança, esse remidor, ele não quis. Existe um comentário, uma história que poderia fazer assim também. Caso esse remidor ele negasse a casar com a sua cunhada, certo? Ela poderia chegar até os anciões e explicar a situação. Os anciões, conhecidos que foram doutores da lei, ia chegar nesse remidor e ia perguntar para ele, porque ele não queria casar. A lei em si não obrigava ele a casar, certo? Mas, caso ele rejeitasse, ele ia ser humilhado perante praça pública porque estava desobedecendo a lei. Ia ser cusparado, apredejado, né? Humilhado, zombado, porque não poderia uma mulher viúva sem ninguém, sem ter um homem para o ajudar, tá bom? Quando ele chegou, falou para Boaz que ele não queria casar com Ruth, então ele passou essa oposição
para Boaz. Boaz, então, junto com os anciões, falou com ele: tudo bem, você não quer? Os senhores estão de acordo? Os anciões concordaram. Só que Boaz, ele pegou também todas as terras que era de Elimeleque. O homem já era rico. O homem já era rico. Comprou tudo que era de Quilão, né? Tudo. E ele também aceitou Ruth como esposa. A diferença desse revidor para com Boaz: integridade. Boaz não estava interessado nas riquezas do seu tio Elimeleque. Ao contrário, ele queria ajudar. Ele queria, né, dar uma sustância, dar um prazer. Prazer fala assim, prazer fala de paz, de amor, de carinho para com Ruth. Né? Vemos aqui a diferença. Ele queria dar tudo para Ruth, porque ele viu o que Ruth fez para com sua sogra, Noemi. Olhando para essa passagem, a gente podemos dizer que Boaz, tipo de Jesus Cristo, no Antigo Testamento, nos trazendo para o nosso dia. Jesus Cristo, ele não se importou de deixar ali a sua glória, deixar toda ali a sua majestade e vir aqui na terra, passar por pecador, passar por um homem, passar por nossas enfermidades, levar minha culpa, levar a tua culpa, por amor a mim e a você. Cristo Jesus, ele abriu mão de tudo por causa de mim e de você. Ele nos entregou algo que você não tínhamos direito, não tinha acesso nenhum, a salvação. Tá bom? A salvação, ele nos deu o direito de ser chamado filhos de Deus. Então ele tinha assim a capacidade de tanto ser Goel e Levi. Então o que eu quero dizer, meu irmão, aqui, que Deus, ele trabalha de uma forma surpreendente. Assim como Deus preparou Boaz na vida de Ruth, Deus, ele vai abrir uma porta na tua vida também. Amém? Ponto 3, temor e respeito. A saudação de Boaz aos seus empregados demonstra que ele temia a Deus. Isso é verdade, né? A invocação a Jeová. O Senhor seja convosco. Dirigida aos seus segadores. Indica também o seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados os retribuem com uma saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Vamos ver aqui. Ruth capítulo 2 e o versículo 4 está aqui na nossa leitura bíblica em classe. Ó. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhes eles: o Senhor te abençoe. E aqui o comentarista, ele foi muito importante. Ó, os patrões e os empregados devem se tratar com muita consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação do trabalho. Aqui temos as referências: Efésios capítulo 6, versículo 5 ao 9, e aos Colossenses capítulo 3, versículo 22, e também o capítulo 4 e o versículo de número 1, né? Temor e respeito. Boaz chegava com os seus empregados, os seus segadores, e o Senhor seja convosco. E os seus segadores, empregados, o retribuíam, né? Com carinho e com piedade. O Senhor te abençoe. Como é bom a gente trabalhar num lugar assim, né? Como é bom. E o comentarista faz muita importância aqui, ó. Patrões e empregados devem se tratar com muita consideração. O que tem de hoje? Irmão, eu trabalho em firma, eu vejo cada coisa, tá? E eu vejo os patrões muitas vezes humilhando o funcionário. Eu vejo o funcionário se aproveitando das leis que existem para ganhar por cima do patrão. A gente deve trabalhar em conjunto. Só tem patrão porque tem funcionário.
só tem funcionário porque tem patrão. Um depende do outro. Amém? E o que coisa interessante é que Boaz, ele tratava com carinho. Irmãos, a santidade, ela fala muito disso. Foi isso que fez Boaz interessar por Ruth, porque o seu testemunho fez dele conhecer e amá-la. Amém? Então, meus irmãos, a gente, para viver uma vida de santidade, a gente não tem que ficar só 24 horas orando, 24 horas lendo a Bíblia. É importante, vigiando. Não adianta nada a gente fazer tudo isso e a gente não ter amizade com ninguém, desprezar as pessoas. Tem pessoas que chegam perto de nós que estão com mau odor. Você não vai desprezar ela. Amém? Tem pessoas que se sentem santarrão, né? Fica isolado no mundo, não fala com ninguém. Bico. Sou homem de Deus. Para com isso. Eu falei no vídeo, né? Somos o bom perfume de Cristo, o profeta Eliseu. Ele passava e a sunamita falou, verdadeiramente esse é o homem de Deus, porque as suas atitudes, né, o seu temor e respeito fizeram dele o homem de Deus. E Boaz, ele tinha essa qualidade. Boaz, ele poderia tratar os seus empregados como um animal, roda aqui, não. Por quê? Porque ele temia Deus. Porque ele sabia que ele estava ali, porque Deus abençoou. Como é bom a gente ser íntimo com Deus. Como é bom a gente ser fiel ao Senhor. Tratar as pessoas bem, com educação. Amém? Esse negócio de crente, ser mal criado, de ser respondão, de fazer cara feia, isso de papai Deus não agrada não. Deus não se agrada, tá bom? Então essa aqui é o nosso primeiro tópico, que tem a sinopse, ou seja, o resumo. Boaz era um homem próspero e respeitado por todos que o cercavam. Amém? E coisa interessante. Eu quero aqui, para concluir esse primeiro tópico. Quando Boaz perguntou para o seu moço quem era essa moça, o moço explicou, e ele falou assim que ela estava desde manhã, Boaz poderia mandar ela embora, mas deixou ela lá. Isso que faz o homem ter respeito, né? Um homem ter admiração. As suas atitudes, o seu modo de falar, o seu modo de agir faz ele um bem-aventurado. Amém? Tópico 2. O carinho de Boaz para com Ruth. Ponto 1. Pureza não exclui a ternura. Logo que chegou no campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respingavam. Informando que era Ruth, dirigiu-se ela de forma carinhosa. Chamando-a de filha, deu liberdade para continuar cantando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que seria tratada com devido respeito. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses, ou seja, mal educados, né? Eu falei de Eliseu, isso aqui de novo Eliseu aqui, ó, falando. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Com todos o quê? Com todos pecadores. Uma coisa muito importante que eu quero dizer que Boaz, ele cuidou de Ruth. Se preocupou com Ruth. Certo? Porque uma mulher estrangeira, de uma lavoura, que ninguém tinha visto, pela primeira vez estava lá trabalhando, é presa fácil de ser o quê? Violentada, moral e sexual. Ser estrupada. Boaz, ele prometeu segurança para ela.
e deu ordem para ninguém mexer com ela. Amém? Então, um homem que ama a tua esposa, um homem que ama a tua esposa, ele protege, ele dá proteção, ele é carinhoso. Amém? Boaz, ele era um cavaleiro muito educado com todos. No viver santo, não existe que sejamos rudes e descorentes. O que isso quer dizer? Além dele dar proteção para Ruth, porque tinha, né, possibilidade, como tem nesses dias, de pessoas que têm um coração ruim, que faz maldades, estupradores, pedófilos, essas pessoas que não têm amor no coração, né? Precisamos agir como Boaz, defensores da ética, da moral, da pureza, do amor, da união. Precisamos ser igual a Boaz. Não concordar com os erros, mas ajudar quem errou. O que eu acho interessante que Boaz, ele convivia com seus empregados. Não fazia acepção de ninguém. O que tem de pessoas que se diz... Irmãos, eu vou falar aqui. Pode alguém interpretar que eu quero ser melhor que alguém. Amém? Se você interpretar dessa forma, eu peço que você ore a Deus. Me apresente na sua oração. Amém? Mas eu vou falar. Você querendo ou não querendo, a gente tem que falar isso. Porque tem pessoas que se dizem servos de Deus, que se acham bom e tem um modo de viver escroto. É escroto. É estúpido. É estúpida. Parece que ela é a quarta pessoa da Trindade. Parece que ele é a quarta pessoa da Trindade. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo e ele. É um nome toque. Para ele chegar na igreja, tem que ter um cordão. Tem que ter um cordão para ninguém tocar nele, para ninguém tocar nela. Não dá bom dia, não dá boa noite, não conversa com os irmãos, não conversa com ninguém na rua, não conversa com ninguém no serviço, e acha que isso é santidade. Isso aí é ser estúpido. Isso aí é ser mal educado. E Boaz não. Boaz não fazia essa questão de pessoa. O nosso exemplo, Jesus Cristo, ele convivia com os pecadores. Comia com os pecadores, mas ele não se deixou se influenciar com os pecadores. Ele era a influência. Talvez você não fica perto das pessoas porque tem medo de, né? Se você age dessa forma, vou falar aqui, vamos repetir a palavra que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Tem muitos Nicodemos aí, viu? Que é doutores da lei, mas não é nascido de novo. E eu não estou falando mal de teólogos não, viu, meu irmão? Ser teólogo é bom, mas também tem aqueles que não são teólogos, que são leigos, né, como diz por aí. Se a pessoa não tem teologia, ela é leiga. Se a pessoa não sabe falar direito, ela é leiga. Tome cuidado, meu irmão, antes de você falar isso. Porque Jesus nos ensina que aquele que quer ser os seus discípulos, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Jesus disse isso. Amém? Então não adianta nada de ter tudo isso e a gente ser um estúpido, um ignorante da fé. O que existe, né, de irmãos mal criados que tem por aí,
né? Misericórdia, meu irmão. Para com isso, em nome de Jesus. Ponto 2. Deus estava agindo. Agindo em quem? Deus estava agindo aqui na forma passada. Porque estamos falando aqui na passagem de Boaz e Ruth. Mas Deus está agindo. Olha que coisa interessante. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Uma coisa interessante. Ruth chegou lá, no campus de Boaz, na colheita, e ela ficou atrás dos empregados de Boaz, para que ela não fosse vista, mas Boaz viu. Olha que interessante, ó. Deus estava agindo. Ponto 2. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Ela tinha anseio de ser tratada mal, de ser xingada, de ser apredejada, né? Agia com educação e com muita discrição. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e, de forma humilde, reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Aí, meu irmão, aí era... não tem como, né? Ela reconheceu. Ruth, capítulo 2, versículo 10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra e disse: por que achei graça em teus olhos? Para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Depois que ela falou isso, depois que Boaz deu a segurança para ela que ninguém iria amorestar ela. Amém? Glória a Deus. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. E no versículo 11, Boaz falou assim para Ruth. Respondeu Boaz e disse: bem sei, me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viesse para um povo antes que não conhece. 12. O Senhor retribui o teu efeito, e seja concedido pleno galardão da parte do Deus de Israel, sob cujas asas te viesses abrigar. Glória a Deus. Maravilha, né? Aleluia. Ele já conhecia pela bela história da Ruth, que alguém contou para ele, né? Um bom testemunho nos abre muitas portas. Então Deus já estava agindo. Deus colocou Boaz, porque Boaz era um homem bom. Sabe por quê? Porque Ruth foi boa com Noemi. Ruth abriu mão de tudo para cuidar da sua sogra. Ruth deixou seus deuses para servir o Deus de Noemi. O bom testemunho nos abre muitas portas. Nós temos que dar primeiro para depois receber. Quer ser abençoado? Quer ser reconhecido? Quer que Deus age em teu favor? Se achega a Deus. Amém? 3. Sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Ruth capítulo 2, versículo de número 12, e eu acabei de ler aqui, amém? Ó, textual da lição. O Senhor galardoe o teu feito, ou seja, o Senhor te recompensa aquilo que você fez. E seja cumprido o teu galardão do Senhor. Ou seja, e seja realizado o teu galardão do Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas te viesse abrigar. Ou seja, sobre cujas asas você veio até Cristo, veio até o Senhor. Amém? E, irmãos, eu tenho um assunto para falar, não vou falar aqui, senão vai ficar muito estendido aqui a pré-aula. Amém? Mas eu vou estar gravando um vídeo sobre Jeová Jireh, o Deus da provisão. É muito diferente.
Não tem nada a ver com a provisão que o povo acha que é. Amém? Ruth nos deu um exemplo de como Deus ele age, como Deus ele trabalha, como Deus prove nas nossas vidas. Amém? Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Ou seja, Boaz então entendeu que ali tinha o trabalhar de Deus, que Deus era poderoso, porque os mesmos vieram de um homem que não servia a Deus, Abraão. Qual foi a instrução de Deus para Abraão? Sai da terra, sai da sua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Ele não conhecia Deus, servia outros deuses, servia ídolos. Então por isso que Boaz entendia o trabalhar de Deus, que não estava limitado a barreiras ou etnias, né? O que tem de crente estúpido? Não salva o irmão com a paz do Senhor, por causa do irmão vai na outra denominação. Para com isso, meu irmão. Você acha que o evangelho não pode chegar lá na tribo de indígena? Você acha que o evangelho não pode chegar lá em outras religiões e elas reconhecer Cristo como Senhor e Salvador? O apóstolo Pedro não aceitava muito o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele não tinha sido não tinha feito a incircuncisão. Então, meu irmão, a gente temos que parar com isso. Deus ele abre porta onde que não tem porta. E Boaz estava ciente que ali é o trabalhar de Deus. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui. E como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e deram um grande conforto. Deram a paz ao coração de Ruth. Imagina você sair de um lugar, da sua cidade, da casa do seu pai, dos seus parentes, dos seus amigos, e ir para uma cidade que você nem conhece. Você fica preocupado, você fica preocupada. Aí você pega uma pessoa e te acolhe assim, você se sente em casa. Amém? Glória a Deus. E tópico de número 3, para a gente encerrar aqui, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Ponto 1. A lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Misericórdia. Isso é verdade. O que tem de falar de gente usando isso de amuleto, né? De desculpa? Eu estou apartado de Deus, mas eu não vou na igreja, eu não oro, mas tem Deus falando no meu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Essa visão dualista nada conduz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel, em vez de Queimós, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Agora começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jiré, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Então, Ruth começou a perceber o agir de Deus na vida dela. Ruth começou a colher aquilo que ela plantou. E por que ela estava colhendo aquilo que ela plantou? Porque ela se chegou a Deus. Porque ela abandonou seus deuses. Porque ela abandonou. Amém? Bom, a gente temos que viver uma vida de renúncia para nós sermos
abençoados, amém? Então ela percebeu que ela estava sendo recompensada, glória a Deus. 2. Os acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória de Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. E Ruth nem sabia que Boaz era parente próximo de Elimeleque, esposo, né, de Noemi. Ela nem sabia, nem Noemi também. Então foi uma escolha aleatória. É os acasos de Deus. Um ponto. Para ela era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco do ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor do que o amam, né? Romanos 8, 28. Deus ele age naqueles que esperam e naqueles que o amam, amém? Quando Ruth retornou para casa, contou onde havia trabalhado. Noemi não escondeu a sua exultação. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Então Noemi, quando Ruth chegou em casa, contou tudo o que aconteceu. A forma que ela foi tratada, a forma que ela foi recebida, o nome do Boaz foi citado por Ruth para Noemi. E Noemi então lembrou, olha, ele é parente de Elimeleque. Então houve uma esperança no coração de Noemi. Porque Noemi não queria que Ruth acompanhasse ela. Porque Noemi não tinha nada para oferecer. Mas o Deus de Noemi tinha algo para oferecer para Ruth. Amém? Glória a Deus. Maravilha. O resultado da colheita. 3. Alguns frutos da nossa ação são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais e em abundância diariamente no campo de Boaz. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação. Entre março e abril, colheu cevada, e de abril a julho, trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela no tempo oportuno. O nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Amém? Uma colheita maior Ruth iria receber. E qual é essa colheita? Vai estar na lição número 4, que tem o título: O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Oh Deus, eu sinto a presença de Deus aqui, meu irmão. É o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isaías capítulo 64. Eu quero estar lendo essa passagem. Eu quero estar declarando essa palavra na tua vida. Amém? Irmãos, vale a pena ser fiel ao Senhor. Não desista, meu irmão. Amém? Seja fiel no Senhor no pouco, e no muito Ele vai te dar. Isaías 64, versículo de número 4, diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele esperam. Glória a Deus. Ruth trabalhou entre o mês de março e abril, colhendo cevada. E de abril e julho, trigo. Tá bom? Mas uma colheita maior iria acontecer na vida dela. O casamento. Deus iria remir a família de Noemi através de Ruth. Ruth estava colhendo tudo aquilo que ela plantou. Ana colheu aquilo que ela plantou. Abraão colheu aquilo que ele plantou. Amém? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Ao tempo determinado, debaixo do céu e em cima da terra. É o tempo Cronos, o tempo de Deus. O tempo Kairos é o tempo de Deus. O tempo Cronos é o nosso tempo. Mas o nosso tempo foi programado pelo tempo de Deus.
Faça a sua escolha em nome de Jesus, meu irmão. Deus está com a mão estendida para te abençoar. Faça que nem Ruth. Faça a sua parte. Amém? E Deus ele vai honrar a tua fé. E assim nós terminamos essa pré-aula da Escola Bíblica Dominical da lição de número 4. Amém? Deus abençoe. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no nosso canal. Amém? Muito obrigado pela sua participação. E até o próximo vídeo. Se assim Jesus não voltar, estaremos aqui sábado ou domingo para trazer mais um vídeo aqui no nosso canal Atos 2. Deus abençoe.